Olá, o Novos Tempos está no ar. Antigamente, brincadeira de criança era na rua e dos mais variados tipos. Com o tempo, muito disso está sendo substituído pela tecnologia e a segurança de locais fechados. Será que computadores, tablets, smartphones, já manuseados com facilidade pelos pequenos, estão tomando espaço das brincadeiras? Essa mudança tem consequências para a formação deles? É preciso limitar o uso dos eletrônicos na infância e incentivar a retomada das brincadeiras? Vamos para as ruas saber o que se tem falado sobre isso. No caso do meu filho, eu ponho limite. Põe no limite, eu acho que pode. Acho que a partir dos 15 anos, que as crianças hoje em dia tão pequenas, estão mexendo muito com a tecnologia, atrapalha bastante. Porque criança, na época de brincar e tudo, geralmente elas estão mexendo com o telefone, eu acho que não é certo. Como eu moro num apartamento, aí eu optei dar eles o tablet para evitar dele ficar na parte de baixo, brincando lá embaixo com coisas, mexer com coisa errada ou brincar com coisa errada. A criança fica só no tablet, ela não brinca, entende? Ela não tem assim, como é que eu vou te falar, não brinca com o pai, com a mãe, que as brincadeiras de antigamente. E não tem como você filtrar o conteúdo que a criança está vendo, então eu acho que é meio complicado. Um assunto delicado e bem complexo, né? Por isso nós vamos discutir mais sobre o tema com a terapeuta ocupacional Priscila Fuzikawa. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Professora Edivar. É com alegria que recebemos você aqui no Novos Tempos. Obrigada. Priscila, a dimensão lúdica é algo constitutivo da pessoa humana, né? Jogos e brincadeiras estão presentes em todas as culturas. Na infância, essa dimensão tem uma função específica? Sim, né? Se a gente for pensar, não é nem só do ser humano, os animais também já brincam. Isso faz parte do desenvolvimento, né? Ele é necessário para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, desenvolvimento cerebral. Então a criança aprende o tempo todo através da brincadeira e por isso ela é essencial e é muito importante. Olhando assim o ritmo que as famílias têm organizado para seus filhos, parece levar pouco em consideração a necessidade do tempo livre, né, do brincar, a própria criança gerenciar esse tempo, né? Sim, sim. Então a gente vê que tem muitas crianças hoje em dia que tem o que a gente chama de agenda de executivo, né? Vai de uma atividade para outra. Na crença de que, se eu proporcionar o inglês, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, meu filho ele vai se destacar mais, ele vai ser o melhor profissional. E muitas vezes isso não é verdade. Né? A criança precisa sim de um tempo livre onde não tem nada posto a princípio para ela fazer. Aí que ela vai exercitar o TED, ela vai exercitar o que é que eu vou fazer com esse material que está aqui, com esse tempo que eu tenho. E isso tudo faz parte e é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Eu, às vezes, por ter sido criado no interior, olho para a vida dessas crianças em contexto urbano, eu fico muito assim, preocupado, né? O quanto que eles não têm esse gerenciamento, dessa liberdade, né, com o próprio tempo. Sim, e é muito frequente a gente ver, por exemplo, se a criança tem o tempo livre, ela não sabe mais o que fazer com ele, né? De tanta coisa da rotina que já é imposta, mãe, eu estou entediada, né? Assim, eu não sei o que fazer. E aí o que acontece normalmente? Os pais já vão e têm que buscar alguma solução para aquele problema, ou seja, é importante a criança ficar entediada até para ela ter esse impulso e esse movimento de buscar então como preencher esse tempo. Agora, Priscila, o nosso mundo passou por uma revolução de transformações profundas. E a revolução tecnológica é uma delas. Sim. Que implicações estão tendo? Agora não atendo somente ao mundo da criança. Todos nós, que consequências estão trazendo para nossas vidas, para nossas rotinas, a presença do eletrônico? Olha, como todo instrumento, assim, em si ele não é bom ou ruim, né? Assim, o que pode ser bom ou ruim é o uso que a gente faz dele. Então a gente vê o quê? Que as pessoas estão cada vez mais desconectadas, né? Muito comum a gente sair, ver em mesa de restaurante, cada um ali olhando para o seu smartphone, para o seu tablet, ou seja, as pessoas não conversam mais. Uma outra coisa também é a questão do trabalho que acaba invadindo o seu tempo de casa, ou seja, antes tinha uma demarcação mais clara do que era trabalho e do que era tempo de família. Hoje em dia, o tempo todo, a pessoa está lá, recebe e-mail de trabalho e tudo, ou seja, ela quase que trabalha 24 horas por dia.
né? E tem implicações fisiológicas mesmo, assim, se a gente pensar que o nosso ritmo biológico, ele é regulado por luz e por escuridão, então as pessoas iam deitar na hora que escurecia. Se hoje em dia, meia-noite, eu estou lá com a luz do iPad, olhando para aquilo antes de ir deitar, isso tem um efeito fisiológico no meu ciclo de sono e de descanso, inclusive. Né? Então, esses são alguns dos malefícios, digamos assim, da tecnologia, a depender de como isso for usado. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa. Eu gostaria que, assim que nós voltarmos dessa pausa, nós pensássemos essa problemática no nível da criança, no mundo da criança. Fernanda. O assunto tem gerado também muito debate nas redes sociais. Vamos conferir no quadro Hashtag. Vamos então aos comentários. O primeiro: criança tem que ser criança e ponto final. Vamos lutar pela não adultização infantil. Um segundo comentário: a criança está brincando de soltar pipa no celular ao invés de ir para a rua soltar pipa de verdade. E um último comentário: porque ao contrário dos rumores que andam por aí, eu tive infância e não estava disponível em App Stores, que aí citando aí, né, as App Stores, onde a gente baixa aí os joguinhos, etc, e dos celulares, dos tablets, né? O que você pensa aí desses comentários, Priscila? Eu acho que todas as pessoas têm razão, né? Eu acho que assim, até fora um pouco esse primeiro comentário em relação à adultização infantil, ele nem tem a ver só com a questão do eletrônico, né? Se a gente pensa no jeito de vestir das crianças, no que está sendo exigido das crianças atualmente, né? São quase que miniaturas de adultos, sendo que em termos cerebrais e de desenvolvimento não são, né? Então isso tem também consequências que são deletérias. Em relação, isso é verdade, assim, tem muita coisa, assim, os eletrônicos hoje em dia, tem muita coisa que a gente brincava ao vivo, né, com materiais concretos e que hoje as crianças estão brincando no eletrônico, né. Então, muitas vezes, para os pais, isso é uma coisa muito mais fácil, porque na hora que ele está ali, realmente ele está ali, ele deixa, né, só foca naquilo, então muitas vezes acaba sendo uma babá eletrônica, inclusive, né, então a gente tem que pensar que por mais que isso esteja acontecendo, por mais que existam aplicativos e diversos eletrônicos, quem é responsável pelo gerenciamento disso são os pais, porque a criança ela não tem essa capacidade desse controle. Então, que isso exista, tudo bem, isso existe, mas o uso que é feito disso depende muito dos pais, né? Eles é que controlam isso. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento da criança, os eletrônicos têm trazido, assim, dificuldades? Com certeza, assim, os eletrônicos, eles estimulam um tipo de atenção que é o tipo de atenção mais básico que a gente tem, assim, mais primitivo, que é quando, por exemplo, um animal ele vai escanear o ambiente dele para perceber sinais de perigo. Se ele não fizer isso, ele não sobrevive. Então, esse tipo de atenção, ela é estimulada pelos eletrônicos, aquelas imagens que mudam o tempo todo, ou mesmo filmes, desenhos animados hoje em dia, se a gente comparar com os desenhos animados de antigamente, a mudança é muito rápida. E o cérebro gosta de mudança, então ele fica o tempo todo atento a isso. Então, falar que esses eletrônicos desenvolvem isso, sim, desenvolvem. Mas não é esse tipo de atenção que a gente precisa, por exemplo, para ler, escrever, para fazer uma reflexão sobre a vida, né? Aí eu preciso, sim, de uma atenção mais focada. E se a criança está treinada aí atrás de tudo quanto é estímulo que aparece, como é que ela vai conseguir não prestar atenção no coleguinha que está mexendo em alguma coisa aqui do lado? Não, a atenção dele vai ser chamada para isso. E por isso, ele vai ter mais dificuldade na escola nessas atividades mais focadas e mais monótonas, entre aspas, né? Então, assim, esses jogos eletrônicos, por exemplo, são usados em treinamento de soldados, porque eles têm que saber, estar prontos para reagir ao estímulo, né? Mas a criança, quer dizer, a maioria de nós, no dia a dia, a gente precisa do contrário disso, né? Não é reagir a qualquer estímulo, é saber que tem alguma coisa acontecendo, mas eu estou aqui, estou focada no que eu estou fazendo. Agora, Priscila, há uma vertente aí de estudos que falam que esse uso dos eletrônicos por crianças pode viciar e que isso devia, então, ser proibido. Né, os pais não deveriam deixar as crianças usarem eletrônicos de forma alguma. Você acha isso um pouco radical demais ou tem esse perigo mesmo? Não, de fato existe um perigo, sim, de viciar, porque em termos dos locais no cérebro que esse tipo de atividade estimula, é o mesmo local onde outras coisas que viciam também estimulam, drogas, álcool, etc.
tem ali para a criança, você tem uma recompensa muito imediata. Então, eu aperto um botão, eu ganho mais uma vida, né? Eu ganho mais um tempo de jogo. Então, isso recompensa, e a gente busca recompensa naturalmente. Então, de fato, isso é viciante. Agora, daí a falar, eu vou eliminar isso da vida da criança, eu acho que isso é irreal. Né? Em qualquer lugar que você for hoje em dia, num banco, seja lá onde for, tem alguma coisa eletrônica com a qual você tem que interagir. Daí a função muito importante dos pais nesse controle. Tem a Associação de Pediatria Americana, ela recomenda que a criança não seja exposta a nenhum tipo de tela, que eles chamam, né? Seja smartphone, seja até televisão, até os 2 anos de idade, né? Em função dessa questão do desenvolvimento cerebral. E que a partir daí seja de 1 a no máximo 2 horas por dia, somando todas as telas, televisão, iPhone, iPad, tudo isso juntos. Né? Então, isso é uma recomendação, né, da Academia de Pediatria Americana. Esses assuntos são muito importantes, mas nós vamos fazer um breve intervalo na nossa entrevista, para daqui a pouco a gente continuar essa conversa. Ok. Fernanda. No próximo bloco, nós vamos mostrar as dificuldades das famílias em dosar essa tecnologia na rotina das crianças e mostrar também projetos voltados para o resgate das brincadeiras na infância. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Novos Tempos, que hoje está falando sobre como a infância está se distanciando das brincadeiras tradicionais e se aproximando cada vez mais dos equipamentos eletrônicos, com as crianças tendo cada vez mais acesso à tecnologia. Acompanhe um pouco mais sobre o assunto na reportagem dessa edição. Cabo de guerra, elástico, amarelinha. Você reconhece estes nomes? São brincadeiras infantis bem famosas, mas que têm feito bem menos sucesso entre a criançada atualmente. É que os pequenos estão preferindo usar os eletrônicos. Como Diego, de 3 anos. O pai conta que o menino é ligado em tecnologia desde que tinha apenas 1 ano de idade. Hoje ele já pega, ele já mesmo escolhe o desenho ou o filme que ele quer ver, o jogo que ele quer mexer, o aplicativo, né? A gente já utiliza um aplicativo que seleciona somente o acesso que ele pode ter, então é restrito, né, a utilização para aplicativos da idade dele. Então, mas aí dentro desse limite ele já escolhe tudo que ele quer, já sabe operar sozinho. A gente tenta controlar, né? Acaba que em alguns momentos a gente permite um pouco além devido a alguma circunstância, né? Ou ele está com resfriado, com alguma coisa para compensar alguma perda que ele tem, alguma dificuldade que ele tem, a gente permite um pouco mais, mas a gente tem uns horários mais certos que a gente deixa ele mais à vontade. O pequeno Diego também não abre mão dos brinquedos. E sempre que podem, os pais acompanham e incentivam as brincadeiras. A gente evita a utilização, né, desses eletrônicos, porque a gente sabe que acaba que se você foca muito nisso, né, acaba a criança ficando muito presa naquele mundo ali. Segundo especialistas, a oferta pelos pais de eletrônicos como opção de brincadeira para as crianças é cada vez mais comum. Por isso, eles alertam que é necessário controlar o uso. A tecnologia está aí, nós não podemos dar as costas a ela, né? Mas a partir do momento em que ela começa a tirar oportunidades das crianças, eu sinto que é hora de pensarmos, fazer um alto lá e pensarmos, né, até que ponto está sendo positivo, porque tira oportunidades de convívio e de interação, de cultivo de valores. A criança vai ficando cada vez mais individualista. Alguns esforços para isso acontecem na escola. Com a intenção de que os alunos revivam as brincadeiras em grupo, um colégio de Belo Horizonte criou um projeto bem legal na aula de educação física. As crianças trouxeram para a sala de aula a história de várias brincadeiras. Depois foram para a quadra aprender cada uma na prática. A gente pensou nesse projeto de brincadeiras antigas para exatamente retornar com os alunos essas brincadeiras que são um pouco menos usuais para eles nos dias de hoje. A gente fazer esse projeto em 1 mês de aula. Nesse 1 mês, a gente explica cada dia uma atividade diferente para os alunos. A gente traz as regras
explica as regras e deixa os alunos experimentando e brincando. Quando é necessário, a gente altera uma regra ou outra para melhor adaptação deles. Os ganhos vão além da aula de educação física. Tem que aprender as regras, aprender a compartilhar, aprender que o coleguinha tem a vez dele, não é? Então ela aprende a ceder, aprende a respeitar, aprende a ouvir. E as crianças adoram a ideia. E quando questionamos o que elas preferem, internet ou brincar na escola, olha só as respostas. Você gosta mais de brincar aqui ou de brincar no celular e no computador? Aqui. Por quê? Porque aqui tem muitas pessoas para brincar, você não fica só online, não vicia. Eu gosto mais de brincar com os meus amigos. Porque no computador ele pode ter coisas que não são adequadas para a minha idade. Porque aqui eu posso brincar de várias coisas, não só no computador. Porque aqui tem amigos e a gente brinca de educação física. Bom, Priscila, a gente viu acompanhar um pouquinho aí na reportagem sobre essa questão da escola incentivando essa retomada das brincadeiras. Qual que é o papel da escola nisso tudo? Ela pode realmente ajudar nesse processo, ajudar os pais? Sim, eu acho que a escola tem um papel importante, uma vez que as crianças passam muito tempo na escola, né? Tem crianças, inclusive, que ficam em horário integral. Então, esse resgate das brincadeiras, ele é muito importante. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lado o papel da família, né? Então não adianta a escola fazer isso se quando o menino chega dentro de casa vai direto para a televisão, vai direto para o iPad, etc. Ou seja, isso também é uma função muito importante da família. A família não pode delegar isso para a escola, né? E eu acho que em termos do papel da família, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o uso que esses pais estão fazendo dos eletrônicos. Porque tem crianças que se queixam, por exemplo, não, eu vou conversar com meu pai e ele está lá, ele não presta atenção no que eu estou dizendo. Então a criança aprende pelo exemplo. Então se eu digo que não é também para mim, né? Por mais que o meu uso como adulto seja diferente, é importante não só a questão do brincar, mas a questão do contato, do olho no olho, da oportunidade para conversa, né? Que o eletrônico, infelizmente, ele acaba que diminui isso. Pelo que eu entendi, você disse que nós não devemos nem demonizar, quer dizer, os eletrônicos não são os vilões, mas nós não podemos ser ingênuos diante deles, não é verdade? Exatamente, exatamente. E a gente tem que pensar que as pessoas que desenvolvem os eletrônicos e os programas, eles entendem muito do funcionamento cerebral e do desenvolvimento da criança, né? Mas apesar deles saberem de todos esses dados, eles muitas vezes vão reforçar e vão fazer uma propaganda da ideia de que esse aplicativo aqui é bom para desenvolver isso ou aquilo na criança, né? Quando a criança pode desenvolver isso fora dali, né? Então, muitas vezes, assim, que essas coisas atraem e estimulam as crianças, isso é fato, né? E é por isso, inclusive, que num cérebro tão imaturo, a gente precisa cuidar ainda mais. Eu fiquei assustado, porque agora, por fato de ter a filha, de estar acompanhando com ela os desenhos, um canal específico para criança, o quanto de bombardeamento, de consumo, né, e de promessas de quase de felicidade, é assustador, né? Sim, sim. Né? Então são promessas de felicidade, são ganhos assim nos jogos também muito imediatos, ou seja, eu não faço esforço nenhum e ganho mais não sei o quê, e ganho mais um sorrisinho, e consigo montar um sorvete lá todo elaborado com muito pouco esforço, né? Isso ensina para a criança o quê? As coisas vêm fácil, eu apertar um botão que tudo vai acontecer, né? Ou seja, a criança ela está aprendendo ali no dia a dia com aquilo, né? E por isso a importância da gente não é, como eu disse, não é que então agora eu vou esconder isso aqui, não existe mais, mas é inclusive ensinar para as crianças qual que é o uso adequado e correto disso. E essa questão, né, de pais educadores, de estar brincando junto, né, deles também ter outras formas de estímulo da dimensão lúdica da criança, né? Sim, sim. Né? Então, de repente, se tem um personagem lá que a criança gosta, pega um livro e lê de algum tema que tenha a ver com isso. Se assistir um filme, então, assim, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Não precisa sentar e ter aquele debate formal, mas e aí, o que você achou do que o fulano fez naquela situação? Né? Isso estabelece o contato e isso é usar dessa coisa que é ofertada de uma forma mais educativa. Né? Há uma idade para a criança ser iniciado no contato com os eletrônicos e há um tempo que, vamos dizer assim, seja mais adequado a cada idade? Como que você então, orienta? Tem essa recomendação que antes dos 2 anos de forma alguma, né? Assim, tem algumas pedagogias que falam até antes dos 7, até mais adiante, assim, que vão manter, mas eu acho que isso é irreal no mundo de que hoje, vivemos, né? Mas, de fato, é importante limitar, inclusive, tempo. E não adianta falar para a criança, você vai desligar, às vezes você tem que pegar,
e guardar, né? Porque pelo impulso dela, ela vai usar isso. Então é muito mais importante você ensinar como usar. O que é que a criança está acessando na internet, né? O eletrônico não é um substituto para a falta de tempo dos pais estarem com os filhos, né? Com certeza não. E infelizmente é muito usado dessa forma. Né? Então a criança senta para ela não ficar fazendo bagunça lá no restaurante. Tem restaurantes, inclusive, que já oferecem, né, um iPad lá para cada criança e a criança fica lá se entretendo enquanto espera. Né? Priscila, e quais são os sinais de que as crianças nos dão de que está sendo problemático o uso dos eletrônicos? A Fernanda falava de uma dependência e tal. Há alguns sinais que deveriam nos preocupar? Sim, a primeira coisa é o tempo e o uso que ela realmente faz disso. Tem crianças que quando você tira o eletrônico, ela vai se desorganizar completamente. Né? Então, assim, é como quando você tira uma droga de alguém que está viciado, assim, ele entra em abstinência, né? Então, isso é um sinal. Outro sinal muito claro é a questão do desempenho na escola, né? Muito frequentemente, essas crianças que têm um uso excessivo de eletrônico não vão bem na escola, ou vão ter dificuldades na escola. Então, isso também é um outro sinal muito claro. Outra coisa é o quanto a questão das relações sociais. Será que essa criança interage face a face ou ela chega em casa, se recolhe para o seu quarto e fica lá? Interessante isso. Né? Então, muitas vezes os pais colocam um computador ou uma televisão no quarto da criança. Na verdade, você está favorecendo esse isolamento. Né? Diferente da televisão ali na sala de TV, onde a família toda interage, discute, briga, inclusive, sobre que programa vão assistir. Mas a criança ali está aprendendo essa convivência social. E o que fazer se o meu filho, alguém está nos assistindo, né, meu filho ou meu aluno está apresentando tais manifestações? O que fazer? Qual seria o que é indicado? O que é indicado? Assim, na verdade, como a criança ela não tem essa capacidade de se limitar, é importante que os pais deem esse limite. A conversa é importante avaliar com a criança se ela está percebendo a relação disso com o desempenho dela na escola ou com outras coisas. Mas a criança, muitas vezes, ela não tem condição de fazer essa avaliação. E aí, realmente, é o pai e a mãe que tem que entrar. Então, é limitar, é programar, olha, tal hora estudo, tal hora é eletrônico, mas depois disso, isso é guardado. Porque a criança jura de pé junto e ela não faz, nem é por mal, mas é da mesma forma que a pessoa tem o impulso de buscar alguma coisa, assim, né, de repente, a gente tem isso, não tem? De repente, nem sei porquê, mas eu tô lá no Facebook, assim, eu nem sei o que eu tô vendo. Então, imagina como é que é isso no cérebro de uma criança, né? Então, os pais, de fato, precisam limitar, eles precisam tomar rédea disso. E muitas vezes isso não acontece porque a criança sabe muito mais como é que o eletrônico funciona do que os pais. Mas aí fica a falsa ideia de que porque ela sabe como funciona, ela sabe controlar isso. E isso ela não consegue fazer. Isso é função dos pais. Minha vontade era a gente continuar essa conversa né, e ampliar discussões com pais, com educadores, né? E espero ter essa oportunidade com você, viu, Priscila? Ok, obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Como vimos no programa de hoje, a dimensão lúdica da vida, brincar, jogar, se divertir, é coisa muito séria. Precisa ser bem cuidada. Na infância, geralmente, é quando estamos mais vulneráveis aos riscos de abusos e desequilíbrios. Por isso, precisamos ser acompanhados e protegidos pelos pais, educadores e governantes. O uso dos eletrônicos com inteligência, criatividade e moderação pode estar a serviço da vida. Eles podem proporcionar ricos aprendizados, desenvolvimento de habilidades e, quem sabe, momentos marcantes e inesquecíveis com a família e os amigos. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus. Fernanda, é com você. O Novos Tempos é feito pela PUC-TV Minas em parceria com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Nós voltamos na semana que vem com mais debates importantes para você. Até lá. Tchau, tchau.